Senhoras e senhores, convidamos agora o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Teresina, Firmino Filho, para proferir a palestra que tem o tema Teresina para as pessoas, realizações e novos desafios. Boa noite. Gostaria de fazer uma saudação ao nosso vice-prefeito de Teresina, professor Luiz de Souza Júnior. Saudação ao secretário Washington Bonfim, secretário municipal de Planejamento. Em nome dele, saudar todos os demais secretários municipais presentes. Saudação ao vereador Neto do Angelim. Saudação ao professor Raimundo Caminha, que aqui nos brindou com a sua palavra. Saudação ao senhor Pio Gomes de Oliveira, superintendente do Banco do Brasil, em nome do qual saúdo todos aqueles que aqui estão representando o Banco do Brasil. Saudação ao nosso Francisco Arizomar Nunes, superintendente da Caixa Econômica Federal. Saudação ao diretor do DENIT Piauí, engenheiro Paulo de Tarso Mendes. Saudação ao engenheiro Francisco Reinaldo Sampaio, aqui representando o Sindicato da Indústria de Construção Civil, Sinduscom. Saudação às lideranças comunitárias na pessoa do Zé da Cruz, presidente da União das Associações de Entidades Comunitárias. Saudação à professora Nícia Bezerra, diretora do Centro de Tecnologia do IFP, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. Saudação a todos aqueles que estão participando desse importante evento, especial às lideranças comunitárias, representantes das várias entidades representativas. Saudação também a nossos servidores municipais, especialmente da SEMPLAN, que organizaram esse processo de participação democrática. Boa noite de novo. A partir de 2007, metade da população do mundo vive nas cidades. 50% mais um. As cidades aparecem como uma das grandes invenções humanas. Algumas ideias ao longo da humanidade vingaram, outras não. A ideia da cidade vingou. Das pessoas morarem próximas umas das outras, das pessoas trabalharem próximas umas das outras, das pessoas viverem próximas umas das outras. A ideia da cidade é absolutamente vencedora. Eu me lembro até de uma comparação de infância. Quando eu era menino lá na Lauro Bilac, tinha um vizinho que era de Campo Maior, e ele vivia discutindo comigo para saber quem era maior, se era Teresina ou era Campo Maior. Eu acho que hoje em dia não tem nenhuma criança que faça essa comparação, que faça essa disputa. As cidades venceram. Na luta com o campo, as cidades venceram. Tem outro amigo meu que faz até um outro comentário irônico em relação a essa questão do campo. Porque existe no nosso inconsciente aquela ideia do campo idílico, do campo desejado, do campo abandonado, campo para o qual nós queremos retornar. Mas para esse campo, só retornam os poetas e os intelectuais e os técnicos do INCRA, porque a população quer mesmo é sair do campo para a cidade. A população votou com seus pés e foram atrás da cidade. E o porquê disso? É um dos grandes debates que existem, saber o porquê que as cidades dão certo. E existem várias razões para isso. Os economistas, obviamente, têm as suas razões próprias. E para eles, duas grandes razões explicam o vencimento, a vitória da cidade. Primeiro, o fato de se morar, se viver próximo um dos outros, permite que você possa ter uma alocação mais eficiente dos recursos. Isso aqui nós temos muitos servidores municipais, muitas lideranças comunitárias, é fácil de exemplificar. Se você quer
colocar pavimentação para 20 famílias num bairro de Teresina, basta fazer calçamento em um quarteirão. Mas se você quer colocar pavimentação para 20 famílias na zona rural, aí você tem que fazer algumas centenas de metros para isso servir. Isso não é verdade apenas com a pavimentação, com o calçamento. Isso é verdade também com o sistema de abastecimento d'água. Isso é verdade também com o sistema de distribuição de energia elétrica e aí por diante. Se você quer fazer a coleta de lixo de 20 famílias, basta que você bote um carro de lixo para atravessar um quarteirão. Mas se você quer fazer na zona rural a coleta de lixo de 20 casas, aí o caminhão do lixo vai ter que andar muito mais do que 100 metros, muito mais do que 80 metros. Moral da história, o fato de nós todos estarmos juntos faz com que nós possamos ter acesso à estrutura e a serviços públicos de forma bem mais barata, de custo bem menor. As cidades são mais eficientes do que a vida no campo. Mas tem outra característica que os economistas utilizam para justificar a vitória das cidades, que transborda o argumento econômico. É que nas cidades, a proximidade de pessoas, a proximidade de mercadorias, a proximidade de coisas, a proximidade de ideias, essa junção, ela traz um ambiente fertilíssimo para novidades, para inovações. A cidade é o grande berço de inovações. E em todas as áreas. Quando se fala na política, a própria nome política vem de polis, que significa cidade. Quando se fala de democracia, se fala de cidade, algo que nasceu a partir de cidade. Quando se fala de direitos sociais, os grandes avanços nasceram nas cidades. Quando se fala de inovações tecnológicas, até as inovações tecnológicas do campo foram geradas nas cidades. Moral da história: dá certo viver em cidade. O mundo está cada vez mais urbano. É por isso que o mundo está cada vez mais eficiente e o mundo está cada vez mais inovador. Mas o que aconteceu aqui em nosso Brasil? Olhe, a América Latina como um todo observou o processo mais intenso de urbanização de toda a humanidade. Quando a gente fala aqui de urbanização do mundo, que chega agora a 2007 a 50% mais 1, é porque a Ásia ela ainda é predominantemente rural. Agora que China e Índia estão se urbanizando, e quando terminar o processo, o mundo vai ter 80%, 90% da população do mundo vivendo na cidade. Mas, enfim, a América Latina viveu o processo do século XX mais intenso de urbanização. E o Brasil é um caso típico latino-americano, para variar. No início do século XX, nós tínhamos 20% da população brasileira vivendo nas cidades e 80% no campo. No século XX, nós observamos a maior explosão populacional de toda a nossa história. E mais do que isso, nós observamos o profundo deslocamento da população do campo para a cidade. Chegamos no final do século XX com mais de 80% da população do Brasil morando nas cidades, não mais no campo. Invertemos a conta. Qual a agenda que passa a existir na cidade? Basicamente, o povo veio para a cidade. As pessoas chegaram na cidade. A população chegou na cidade. E não existia cidade construída. Processo intenso de imigração e um processo intenso de crescimento populacional. Tinha povo, tinha gente, tinha família, mas não tinha cidade. Não tinha emprego, não tinha escola, não tinha um hospital, não tinha um posto de saúde, não tinha água, não tinha energia, não tinha casa, não tinha praça, não tinha quadra, não existia cidade. Então, o grande desafio do século XX foi construir uma cidade na qual o povo já está presente. Quando se fala muito, foi favelizada a cidade, é porque o povo chegou e não tinha cidade. Então, a grande agenda do século XX
é construir, grande agenda do século XX, do poder local, é construir a cidade para a população que já está presente. É construir as condições mínimas no campo econômico, no campo social, no campo urbano, para a população que já está presente. Então, você tem vetores de déficits a serem enfrentados pelo poder público, quer seja local, quer seja regional, quer seja nacional. Construir a cidade. Então, o século XX, ele tem essa agenda de construção dos mínimos urbanos, dos mínimos sociais, dos mínimos econômicos. Algumas cidades no Brasil avançaram mais do que outras. Porque para esse avanço, obviamente, depende de uma coisa que aqui bem falou o Caminha, que é fundamental, que às vezes a gente se esquece, que é a questão econômica. Aquelas cidades que têm um nível de renda, um dinamismo econômico maior, têm condições de avançar na construção dessa cidade de forma mais rápida. E aquelas cidades que têm restrições econômicas maiores, passam a avançar de forma mais lenta, de forma mais restringida, de forma mais forçada. Então, andar pelo Brasil é ver a heterogeneidade das cidades que foram construídas. Quando você chega em São Paulo, cidades avançaram e tem cidades que são cidades de primeiro mundo. Quando você chega no Nordeste, a realidade é outra. Nosso país é um país heterogêneo do ponto de vista econômico, e isso se reflete nas suas variadas cidades. Pois bem, é nessa agenda que todos nós nos debruçamos ao longo de todo o século XX, especialmente no final do século XX. E em muitas cidades, essa agenda do século XX, ela não foi completada. Nós iniciamos outro século, outros problemas, outros desafios, uma outra agenda, mas ainda com um passivo que vem do passado. E a gente não precisa falar de outra cidade, basta que fale de Teresina, dos vários passivos que a gente não conseguiu superar ao longo desse tempo. Aí podemos falar, por exemplo, da questão da drenagem. E é muito fácil perceber isso, especialmente quando a gente está vivendo um inverno intenso, com 30% de queda de água acima da nossa média histórica. Mas não apenas drenagem, esgotamento sanitário, abastecimento d'água, passam a voltar a nos preocupar por conta da não observância dos seus mínimos, e a gente pode falar de vários outros desafios. Mas, enfim, nós sabemos dessa agenda, existe o enfrentamento, mas nós sabemos também que a superação desses obstáculos vai ser através do tempo, através de políticas que possam, de forma às vezes mais rápida, às vezes mais lenta, fazer a construção dessa cidade aonde o povo já está presente. Mas quando a gente chega no século XXI, a nossa agenda ela fica cada vez maior, fica cada vez mais complexa. Ela fica diferente. A agenda do século XXI, a agenda de Teresina de 2016 é completamente diferente da agenda de 94, completamente diferente da agenda de 88, de 72. Completamente diferente da agenda de Saraiva. É até interessante, só fazendo um pequeno parênteses em relação ao nosso querido conselheiro Saraiva. Ele teve uma visão estratégica na construção de Teresina, na localização de Teresina. Teve uma percepção bastante clara do que ele queria construir. Como falou aqui o professor Caminha, ele foi um dos grandes quadros do Império, um dos grandes estadistas do Império. E começou a sua carreira por aqui, e aqui ele já demonstrou toda a sua qualidade, toda a sua visão de liderança. Queria fazer uma Teresina que polarizasse e retirasse o centro de Caxias. Queria fazer Teresina numa cidade, num local, um sítio abastecido de água em terras férteis. Queria fazer Teresina às margens do Parnaíba para se comunicar com as outras províncias. E tem um detalhe, queria fazer Teresina com o vapor se comunicando com o resto do mundo. Então, só para completar, para adicionar mais uma característica aqui no caminho que ele queria para Teresina. Ele não apenas queria uma Teresina rica, com centralidade econômica, mas ele queria uma Teresina cosmopolita, uma Teresina, hoje o nome correto seria criar uma Teresina que fosse global. Ele queria Teresina conectada com o resto do mundo. Olha, o cara queria isso em 1852. Não é um cara que pensa pequeno qualquer.
1852, acaba com 27 anos de idade. Ele queria Teresina uma capital conectada com o resto do mundo. E esse é um desafio ainda que a gente, né, apesar de tanto tempo, ainda estamos longe de cumprir. Uma Teresina global, uma Teresina conectada. Isso pode demonstrar um pouco. Mas, enfim, essa visão, essa agenda de Saraiva que ele pôs, é uma agenda que é o nosso DNA. Eu acho que essa mensagem do professor Caminha, ela é muito importante, porque poucas cidades tiveram este documento fundador, poucas cidades tiveram esse plano inicial, essa utopia inicial, esse posicionamento estratégico tão bem delineado com Teresina. E isso merece ser sempre relembrado e repassado, até como uma forma de inspiração para que nós possamos sonhar com um futuro diferente do nosso presente. Mas é importante também a gente perceber que a Teresina criada foi em 1852. E quando a gente fala de planejamento, ela foi uma capital planejada. Mas aqui nós vimos o que era o planejamento. Em 1852, nem velocípede tinha sido inventado. Nem bicicleta havia sido inventada até então. Nem carro havia sido inventado, nem motocicleta. Então, ela foi planejada para a sua época, para a sua circunstância. Então, a origem de planejamento, mas o mundo do seu planejamento era outro. E a cidade, ao longo do tempo, ela se modificou, ela se transformou. Ela, pouco a pouco, foi se transformando nesse centro prestador de serviços, na saúde, na educação, em vários outros serviços. Esse centro administrativo nasceu e é uma capital administrativa, capital de Estado. Foi pouco a pouco se transformando num polo comercial de toda essa região. Essa foi a nossa evolução. Mas, enfim, essa Teresina, ela durante todo o século XX, ela sofreu aquilo que todas as cidades médias e grandes do Brasil sofreram. Algumas com especificidades a menos, outras a mais, quer dizer, algumas com tipo de renda acima, outros de tipo de renda abaixo, mas que aconteceu de forma geral, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Esse processo intenso de crescimento demográfico, populacional, e esse processo intenso de urbanização, de imigração campo-cidade. Então, nós sofremos também com a construção dessa Teresina mínima nas várias áreas para a população que já estava presente. Quando a gente fala, por exemplo, do projeto Vila Bairro, é muito disso, de fazer a infraestrutura para quem já está lá, não é para quem vai chegar. Pois bem ou mal, essa agenda foi enfrentada pela cidade, mas bem ou mal, também existe ainda um grande passivo a ser enfrentado nessa agenda do século XX. E nós entramos num século diferente, no século XXI. Um século que traz novos desafios para as cidades médias e grandes brasileiras, novos desafios para o mundo como um todo. E aí a nossa agenda fica maior, fica mais complexa, e nós passamos a ter desafios completamente diferentes que temos no passado. Que novos itens da nova agenda apareceram? Alguns são interessantes, alguns nós gostamos de debater, outros nós gostamos de colocar debaixo do tapete. Mas é fundamental que a gente possa deixar a porta aberta, a janela aberta, deixar o vento entrar e o sol aquecer as nossas mentes e os nossos corações também. Por exemplo, um item importante, segurança. Segurança não era um tema importante no século passado, na minha infância. Simplesmente não era. Ninguém escolhia aonde andar por conta de segurança. Ninguém escolhia aonde ir por conta de segurança. Ninguém escolhia onde morar por conta de segurança. Ninguém escolhia o jeito de se deslocar na cidade por conta de segurança. Ninguém tinha um pânico e o estresse que nós temos hoje por conta de segurança. Passou a ser um tema importante na nossa pauta, infelizmente. E isso condiciona a nossa qualidade de vida. Por exemplo, um dos motivos de sucesso do Parentão na Zona Sul é o fato dele ser cercado.
Muitas das praças que existem, de parques que existem, que não são cercados e não tem essa sensação de segurança, são completamente destruídos porque a população não chega. E não chegando, os espaços públicos ficam entregues aos outros que não querem tratar bem o espaço público. Portanto, a sensação de segurança é importante para que a população possa se usufruir do espaço público. Outro exemplo também no Parque da Cidadania. Espaço seguro, as pessoas vêm, porque as pessoas estão querendo encontrar, as pessoas gostam, gente gosta de gente. A coisa que mais gente gosta de fazer é ver gente, é encontrar com gente. E isso acontece nos espaços públicos. É na praça, é no parque, é na rua, um olhando o outro. Tem estudos interessantíssimos que, por exemplo, onde as pessoas mais sentam as pessoas mais sentam mais para ver outras pessoas do que para ver uma bela paisagem. Gente gosta de gente. E gente tendo oportunidade, vai ficar perto, vai ficar em contato com outras pessoas. Mas bem, então segurança passou a ser um tema presente na nossa vida, e um tema sério. Segundo ponto importante, a questão da mobilidade urbana, que não é um tema menor, é um tema maior. Veja só, nós tivemos esse processo, o Brasil passou um tempo sem crescer. Nós tivemos aí na década de 80, uma década de 15 anos, que é uma contradição. Passamos 15 anos sem crescer. O Brasil passou um tempo desaprendendo a crescer do ponto de vista econômico. Houve processo de estabilização econômica e tal, nós retomamos o crescimento econômico a partir de 2003, 2004. Tivemos uma década assim, de muito crescimento. Não é bem uma década de muito crescimento. A década perdida foi maior do que 10 anos, e a década de crescimento foi menor do que 10 anos. Mas, enfim, aquele crescimento econômico já trouxe indicativos interessantes sobre os graves problemas urbanos de mobilidade que nós criamos na nossa cidade, médias e grandes. Os gravíssimos. Ao longo do tempo, nós criamos cidades baseadas numa cultura do carro. E, de repente, o crescimento econômico demonstrou que nós não temos condições de criar cidades voltadas para o carro. Olhando a experiência internacional, o único país do mundo que voltou todos os seus investimentos para criar uma cidade voltada para os carros foram os americanos. Uma cidade típica americana, 80%, 90% da população anda não é de transporte coletivo, nem de moto, anda de carro. Vamos lá. A filosofia, a cultura americana, quer dizer, a cidade americana é voltada para carro. Só que eles têm a renda, os recursos necessários, não apenas para construir toda essa cidade, cheia de largas avenidas, cheia de largos viadutos, para comunicar as cidades entre si nas grandes highways, como também tem o dinheiro para manter essa cidade, que são caras de serem mantidas e caras de serem deslocadas, né, de se viajar nessa cidade. Mas, enfim, de repente, aquela cultura que nós tínhamos, que nós herdamos assim dos americanos, da paixão pelo carro, o carro como instrumento social de afirmação, o carro como instrumento de poder, meu carro é grande, meu carro é novo, aquela visão de que o carro é algo mais do que um mero instrumento de transporte, essa visão, ela condicionou o desenvolvimento da nossa cidade. E nós, que tínhamos ruas que eram ruas mais aprazíveis, nós alargamos nossas ruas para os carros. E as nossas crianças que antes brincavam nas ruas não têm onde brincar. Aí nós temos que fazer uma quadra no colégio para a criança brincar, porque não tem onde brincar na rua. Mas temos que fazer a rua de 7 metros para os carros passarem. Moral da história. Essa opção preferencial pelo carro, ela distorceu todo o nosso modelo de desenvolvimento urbano. E não foi apenas uma opção da cidade, foi uma opção de país. Juscelino Kubitschek, na década de 50, quando trouxe a indústria automobilística para o Brasil, ele trouxe a ideia de que, com a industrialização do Brasil, nós seríamos um país de primeiro mundo. Bastaria industrializar o país, e a gente tem muito isso ainda, que indústria é desenvolvimento.
Até em relação a Teresina, nós temos que industrializar Teresina. Cidade rica no mundo hoje, cidade rica no mundo hoje não tem indústria, tem serviço de produtividade, de qualidade, de valor agregado. São as cidades mais pobres, mais periféricas, que têm ainda indústria. As indústrias estão fugindo. Até São Paulo, você vai em São Paulo, não tem mais indústria em São Paulo. É justamente o contrário. O que nós temos aqui é setor de serviços, aqui, falou o caminho, setor de serviços competitivos e qualificados. Mas, enfim, nós, com Juscelino, nós fizemos uma opção preferencial para a indústria automobilística. E não foi só menos Juscelino, na década de 50, foi durante a ditadura, todas as políticas econômicas priorizaram a indústria automobilística, subsidiaram a indústria automobilística. E até recentemente, quando você teve a grande crise mundial, agora de 2008, 2009, qual foi a reação do governo federal? Da isenção para a venda, a produção de automóveis, reduzindo a receita do município através do FPM e empurrando mais carros e mais motocicletas na cidade. Interessante. Enquanto isso, por exemplo, o transporte coletivo continua a pagar todos os impostos sem nenhum tipo de isenção. Você tem isenção no país para táxi, mas não tem para transporte coletivo. Você tem isenção no país para carro popular, mas não tem para transporte coletivo. Mostrando que nós fizemos, ao longo do tempo, uma opção clara, às vezes implícita, mas clara, pelo transporte individual. E agora, quando nós temos um pequeno crescimento econômico, esse estilo de crescimento urbano baseado no carro, ele mostra as suas limitações. Em todas as cidades médias e grandes do Brasil. Não é só Teresina. Teresina não está nem acima da média, nem abaixo da média, está dentro da média de Brasil, o que está acontecendo em Brasil. Antigamente, onde é que tinha congestionamento no Brasil? Rio e São Paulo. A gente ia no Rio e São Paulo e achava um absurdo. Passar 1 hora de um lado para o outro, 40 minutos de um lado para o outro, achava um absurdo. Hoje, qualquer cidade média grande do Brasil, para ir para um lado do outro, é 40 minutos, 1 hora também. E é fruto disso, dessa nossa opção pelo desenvolvimento urbano baseado no carro. Então, o país, depois disso tudo, o país parou para definir a nova política urbana. O país parou, porque o país, as cidades médias estão travadas. E nós não temos como construir a cidade para o carro. Nós não temos o nível de renda que os Estados Unidos têm. Nós temos a única como opção, reverter e adotar um novo modelo de desenvolvimento urbano, que priorize as pessoas, que seja baseado em vários modelos de transporte, que priorize o transporte no transporte coletivo, como também o transporte ativo, o transporte de bicicleta, vários transportes alternativos. Então, nosso desafio passou a ser enfrentar os congestionamentos, o crescimento exagerado dos tempos de deslocamento da cidade, e passou a combater essa exclusão social. E aqui eu gostaria de chamar a atenção disso, que poucas vezes as pessoas se destacam. O fato de você estar criando uma cidade espalhada demais, deixando a cidade se expandir para incorporar terras baratas que ficam nas áreas mais distantes, nas áreas periféricas, isso termina criando uma exclusão social gravíssima, na qual os mais pobres vão ficando cada vez mais distantes e vão pagando um imposto que não vai para canto nenhum, com o seu próprio tempo de trabalho. Uma forma gravíssima de segregação e de penalização de quem é mais pobre. Então, não apenas essa cidade espalhada, ela é ineficiente, ela faz com que haja muito congestionamento, que as pessoas percam muito tempo, mas ela também segrega mais ainda. Ela joga os pobres para as periferias e cobra dele um preço altíssimo no deslocamento do dia a dia. Ao invés de gastar 20 minutos, 25 minutos do Porto Alegre até o centro, você passa a gastar 45, 50. O tempo que você poderia estar trabalhando, poderia estar com sua esposa, poderia estar com seu filho, poderia estar estudando, você está dentro de um ônibus, ou está se deslocando num carro, está se deslocando numa moto.
Então, somos os mais pobres que mais pagam esse preço dessa cidade grande espalhada, desse modelo voltado para o transporte individual. E é importante também que se destaque isso. Pois bem, nesse enfrentamento desse desafio de mobilidade, Teresina saiu na frente. Foi aqui com o nosso prefeito Silvio Mendes, que em 2009, Teresina fez um plano de mobilidade urbana, fez seu plano de transporte coletivo. Nós estamos com o desafio agora de colocar em ação, né? Eu fiquei muito alegre ontem. O Daniel, lá da Citrans, me convidou para ver lá a abertura lá da estação de ônibus. O Daniel, rapaz, deixa para depois, quando for para valer eu vou lá e tal. E o pessoal da Citrans copiou, gravou lá no celular, o ônibus chegando e a porta abrindo e fechando, né? E o Fernando, alguém me mandou lá, eu passei para o Fernando Sede, Fernando espalhou, aí depois eu estava vendo ali, foram quase 50 mil visualizações do vídeo. A quantidade de pessoas abrangidas chega perto de 100 mil pessoas. Perto de 100 mil pessoas viram aquele primeiro vídeo, mostrando como é uma coisa importante para a cidade, como está dentro dos anseios da cidade resolver essa questão do transporte coletivo de uma forma, fazer com que ele possa ser mais rápido e seja mais qualificado. Mas, enfim, esse enfrentamento que nós estamos fazendo, ele faz parte de toda essa agenda, de reformulação da nossa mobilidade urbana, que a gente possa construir uma cidade na qual nós possamos ter menos tempo de deslocamento, que a gente possa morar mais perto de onde trabalha, mais perto de onde a gente estuda, uma cidade onde exista menos essa segregação e menos essa exclusão. E uma cidade que prepare para o futuro. Uma coisa que é importante que se diga, olha, nós tínhamos, em 2005, nós tínhamos cerca de 150 mil veículos, tá certo? Hoje nós temos, em 2017, mais de 460 mil, mais do que triplicou em apenas 12, 13 anos. Suponha que o Brasil volte a crescer daqui a 2, 3 anos. Quantos carros, quantos veículos nós vamos ter daqui a 12, 13 anos? Se a proporção for a mesma, nós vamos ter mais de 1.200.000, 1.300.000. Como é que você vai andar na Frei Serafim? Como é que você vai andar na Miguel Rosa? Como é que você vai andar na Barão de Gurgueia? Como é que você vai andar na Joaquim Nelson, na avenida principal do Disseu? Como é que você vai andar na Rui Barbosa? Como é que você vai andar na do Caxias? Não está andando hoje? Então, a questão da mobilidade é uma questão grave porque ela está afetando a nossa qualidade de vida. Nossa qualidade de vida. Está penalizando mais aqueles que mais precisam. Penaliza mais aqueles que mais precisam. Portanto, esse enfrentamento, ele é fundamental para que nós possamos dar um salto qualitativo. Fortalecer o transporte coletivo, fortalecer as formas ativas de transporte, fortalecer a bicicleta, para isso fizemos um plano cicloviário, fortalecer as calçadas. Olha só, nessa loucura de carro, a gente passou a achar normal entregar as nossas calçadas para os carros. Passou a achar uma coisa normalíssima, quer dizer. O que é um absurdo. Basta andar no centro para a gente ver os verdadeiros absurdos que acontecem. E não é apenas para uma pessoa deficiente, não, é para todo mundo. É para todo mundo. A nossa elite de Teresina, quando vai na Europa, acha bonito andar na calçada toda bonitinha. E quando quer chegar aqui, quer botar o carro em cima da calçada. É isso. E não pode. Nós temos que libertar nossas calçadas. Cadê o companheiro Olavo Braga? Libertar nossas calçadas, especialmente no centro. Outro tema importante, a questão da qualidade de vida e de sustentabilidade. Qualidade de vida. A questão econômica, nós não conseguimos desabrochar, nós não somos uma cidade rica, não. No meio das 27, nós estamos em uma situação difícil do ponto de vista econômico. A gente se destaca bem mais na educação, a gente se destaca bem mais na saúde, mas na economia a gente ainda... Se a gente pega o nosso IDH comparando com as outras cidades, é basicamente isso. No Nordeste, deu até uma reportagem recente da Exame, de todas as 9 capitais, primeiro lugar em educação, quarto lugar em saúde. Aí quando vai para segurança, saneamento e economia, aí a coisa complica. Mas enfim, isso para chamar a atenção de que nós precisamos
não apenas ter desenvolvimento econômico, mas tem uma coisa que o desenvolvimento econômico só não traz, que é a qualidade de vida. Nossa economia, renda per capita, por década, cresce cerca de 50%. Na década de 90, cresceu 48%, nossa renda per capita. Na primeira década do século XXI, cresceu 52%, alguma coisa desse tipo. Mas, junto com esse crescimento econômico, não necessariamente a vida melhorou, por vários motivos. Dois eu já falei aqui. Um é da segurança, que adianta ter mais renda, ter mais emprego, o negócio dá certo, o seu empreendimento dá certo, se você não consegue viver numa casa com muro baixo. Tem que levantar o muro, tem que botar arame farpado e viver isolado. De que adianta se você não conhece o vizinho da frente para pedir um sal no dia que faltar o sal? De que adianta se você não conhece o vizinho do lado? Eu faço a comparação com minha geração, com a geração dos meus filhos. Eu morava ali na 24 de janeiro com Olavo Bilac, estudava a 4 quarteirões, meu pai trabalhava no Banco do Brasil a 14, 15 quarteirões de diferença, depois botou uma padaria no fundo lá de casa, e quando dava 18 horas, quando dava 6 horas, minha mãe botava a cadeira na porta, aí chegava a dona Graça Santos, que vinha do outro lado, dona Socorro, esposa do seu doutor Luiz, cada um trazia um bolo de café, trazia um bolo, alguém fazia uma canjica, e a gente sentava, e os meninos brincando. Os meus amigos de infância são os meus amigos da rua, ou da 24 de janeiro, do Olavo Bilac, do lado do Barrocão, jogar bola num campinho, lá do Barrocão, que ficava a 100 metros lá de casa. Era essa a nossa vida. Era essa a nossa vida. Quando eu ia para o colégio, descia o pessoal lá da Olavo Bilac, ia descendo, e ia a tropa toda para o colégio, ia a turma de 5, 6, conversando, um mexendo com o outro puxando a bolsa do outro. Era isso. Tinha vida comunitária. E a nossa geração? Primeiro que a gente isola, né? A gente trabalha de um canto e mora no outro. Para sair do canto para o trabalho, a gente já gasta 20 minutos, meia hora. Ou gasta 50 minutos, uma hora. Estamos melhores assim? E os meninos? Vão estudar distante. Eu moro na Zona Leste e o menino estudar no centro, é uma confusão. Todo dia tinha que pegar 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, eles ficam dentro de um carro, ouvindo música, ouvindo rádio, ouvindo... E os amigos? E no quarteirão? Tudo muro alto. Quem se conhece? As ruas abandonadas, as ruas não tem mais nem ninguém para olhar para as ruas. É por isso que elas ficaram inseguras, porque não tem mais gente nas ruas. Quando não tem gente, a insegurança campeia. Pois bem, a questão da qualidade de vida, a questão da segurança, a questão da arborização que aqui falou, o nosso caminho, quer dizer, nós somos uma cidade quente, mas nós éramos verdes. Por que nós éramos verdes? Porque a gente tinha jardim e quintal. E agora a gente diminuiu o tamanho da nossa moradia e cimentou tudo. Aí não tem mais verde. E que é pior, a gente tirou até a árvore da calçada, que é para o bandido não subir no muro. Aí não tem mais verde. Aí tem que botar, tem que fazer plano municipal de arborização, tem que... Porque nós mesmos deixamos de cultivar o nosso verde. E é importante que a gente tenha consciência disso. Esse crescimento da mancha urbana esquenta aquilo que já é quente. Uma cidade ela era uma ilha de calor. Uma cidade de 1 milhão de habitantes, ela aumenta a temperatura em relação ao seu entorno de 5 a 12 graus. Esse é o padrão histórico. Uma cidade de 1 milhão de habitantes, ela aumenta em relação à zona rural circundante de 5 a 12 graus. O caminho já mostrou que já cresceu 2. Então tem mais para chegar no mínimo, nós temos mais 3 graus para subir. Isso sem falar do aquecimento global, que é outra coisa adicional. Então, se nós já éramos quentes sem o crescimento urbano, nós vamos ganhar mais 5 graus fácil em relação
ao nosso pontapé inicial, 5 graus mais quente. E se nós não tratarmos bem a cidade, esses 5 graus pode ser crescer até 12. E a gente tem que olhar isso de uma forma diferente. E não apenas a temperatura, a demanda para arborização, a demanda pela caminhada, né? O que aconteceu, eu acho que é sempre um exemplo interessante, o Parentão, um exemplo interessante lá os céus, especialmente depois que se colocou a grade, exemplo interessante a parte da cidadania, as pessoas querendo espaço público, porque na sua rua de frente ela não se sente bem, não se sente segura, não se sente com qualidade. Então daí a necessidade da gente discutir todas essas questões relacionadas com a qualidade de vida, né? As pessoas querem se reapropriar, querem voltar a ver gente, e isso precisa ser debatido nesse estilo de crescimento que nós queremos para a nossa cidade. Afinal de contas, nós queremos construir uma cidade para carro, para moto, ou queremos construir uma cidade para as pessoas? Afinal de contas, nós queremos construir uma cidade quente para concreto, ou queremos construir uma cidade na qual nós nos venhamos a nos sentir bem? Esse que é o grande desafio que nós temos que responder. Nos últimos anos, não apenas nós estamos buscando fazer a implementação desse plano de mobilidade urbana, mas nós estamos buscando também fazer essa revisão dos instrumentos de planejamento, de política urbana, para que nós possamos construir ou reconstruir o nosso modelo de desenvolvimento urbano. Aí são vários instrumentos, aí, plano de cicloviário de Teresina, a lei de calçadas, a lei de drenagem, foi feito um plano municipal de drenagem, a lei de drenagem para que a gente possa tratar melhor as águas, fizemos um novo código de obras, fizemos o IPTU progressivo, enfim, fizemos o congelamento do perímetro urbano, e aqui é importante salientar isso, que isso pode, no curto prazo, pode não ter muitas consequências, mas a médio e longo prazo é fundamental para que a cidade possa se adensar. Veja só, hoje, o Washington aqui falou, nós somos, grosso modo, nós somos 20. Se fosse uma propriedade rural, Teresina era uma propriedade com 26 mil hectares. 26 mil hectares. Nessa propriedade moram um pouco mais de 800 mil pessoas. A densidade é mais ou menos 3,7, 3,6 por hectare. Um quarteirão. É isso aí, pessoal? Não, por habitante, aliás. Por hectare não, por habitante. Por hectare dá um pouco mais de 30 pessoas por quarteirão. Mas por residência, são mais ou menos 220 mil residências. São um pouco mais de 3,6, 3,7 pessoas vivendo por residência. O padrão internacional é de que nós vamos ter cada vez menos pessoas vivendo por residência. Então, se hoje está 3,6, 3,5, é de se esperar que em 30 anos o padrão seja de 2 pessoas por moradia. Então, mesmo que a população de Teresina não aumente, que não é verdade, ela vai aumentar, nós vamos ter que quase que duplicar a quantidade de residências de Teresina. Ou seja, nós temos 220 mil habitantes, 220 mil residências. Nós vamos ter que construir, nos próximos 30 anos, a mesma quantidade de residências. Se a gente não congelar o perímetro urbano, onde é que a cidade vai parar? Vai parar em Altos, em União e em Demerval Lobão. E vai ficar cada vez mais distante, cada vez mais cara, cada vez mais inóspita, cada vez com menos capacidade de ser gerenciada. Então, é fundamental que nós possamos congelar o perímetro urbano para que essas novas habitações sejam construídas dentro do próprio perímetro urbano. E que nós possamos ter condições de gerenciar esse perímetro urbano. E possamos dar a infraestrutura urbana, os serviços urbanos dentro desse perímetro. Caso contrário, nós vamos ter uma cidade ingovernável. Lembrando que a cidade tem uma racionalidade. Ela existe, ela é concentrada porque ela permite reduzir custos. Quando você espalha demais, os custos crescem. Basta ver quanto custa trazer o lixo lá do Jacinto Andrade para o aterro sanitário.
E é isso. Nós não podemos deixar que coisa espalhe. Enfim, vários instrumentos de política urbana nós estamos transformando. Estamos chegando agora no finalmente desse processo, que são 2 instrumentos importantes que têm que ser debatidos nessa sequência final, que é o plano diretor de ordenamento territorial, como a cidade vai se comportar, como ela vai ser composta nos seus vários espaços, e na sequência a sua lei de zoneamento, que é uma coisa que a gente joga sempre os arquitetos, mas na hora da gente fazer as coisas na cidade, a gente reclama porque que é assim. Então é fundamental que a comunidade e a cidade possa participar do processo. O processo pode não ser um chamariz grande, muito charmoso, não atrai muita atenção, mas ele é importante para a construção do futuro. Como nós vamos formatar a nossa cidade? Nós vamos deixar ela se espalhar de qualquer jeito? Nós vamos deixar ela se verticalizar de qualquer jeito? Ou nós vamos ordenar essa ocupação do espaço? Nós vamos deixar a moradia em qualquer canto, vamos deixar cada vez as moradias mais distantes do trabalho, moradia mais distante das universidades, ou nós vamos fazer com que isso fique cada vez mais próximo? Nós vamos concentrar as nossas moradias, nossas atividades econômicas nos corredores de ônibus, ou não? Nós vamos fazer o que com o espaço que nós temos? Nós vamos como deixar a coisa ao bel prazer do mercado, para que as empreiteiras, as incorporadoras possam construir cada vez mais distante, apenas pelo fato de não incorporarem os verdadeiros custos que existem? Aqui mostrou o caminho. Loteamento lá em Altos, lá em José de Freitas, lá em União, só pelo fato da terra ser mais barata. Mas o incorporador não incorpora os custos que vão ficar para a comunidade e para o poder público, no deslocamento, no transporte, no carro do lixo, no transporte dos professores e dos alunos, na perca de tempo que a população mais pobre vai pagar no deslocamento. E vai pagar para nada, só para se deslocar. É o imposto que você paga e ninguém recolhe. Você joga fora, uma simples ineficiência. Enfim, então nós estamos nesse pontapé da discussão do plano diretor de ordenamento territorial, que vai dar na sequência também a discussão sobre o zoneamento. E é exatamente para isso que existe o Teresina Participativa. Chamar a atenção de todos para refletir sobre o estilo de desenvolvimento urbano que nós temos e nos prepararmos para que ao longo do tempo nós possamos reverter. E aí vai uma palavra de caução. Nas transformações urbanas, as coisas não acontecem da noite para o dia. Da mesma forma que nós estamos sofrendo hoje as consequências de tendências que são de décadas, até de séculos atrás, nós temos que nos preparar para criar tendências para o futuro, para que daqui a 20, 30 anos nós possamos ter uma cidade diferente. Para nós mesmos, queremos chegar lá, e para os nossos filhos. Ver o futuro, ter uma visão de futuro bastante clara daquilo que nós queremos construir, deixar para as gerações futuras. Enfim, esse é o processo. A nova agenda da cidade, ela inclui problemas antigos, necessidade de fazer o calçamento, necessidade de fazer a praça, mas problemas esses que têm respostas e intervenções que são muito mais fáceis de serem construídas. Fazer o asfalto, soltar a linha de ônibus, muito mais fácil dizer o que é que tem que ser feito. Agora, a agenda também está ficando cada vez mais complexa, a agenda da cidade, trazendo temas que, para serem enfrentados, exige um diagnóstico mais profundo, exige também políticas e organizações e sinalizações que são mais complexas e que precisam ser implementadas ao longo do tempo. Então, esse é um processo importante, é um processo fundamental para que a gente possa efetivamente participar, né, de uma construção de uma Teresina melhor de se viver, de uma Teresina mais humana, de uma Teresina que seja efetivamente voltado para as pessoas. Então, eu queria, para completar essas palavras, parabenizar o professor Washington Bonfim, que está não apenas nesse processo, iniciando essa discussão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, como também pegou uma carona e colocou também o PPA,
nosso plano plurianual, que tem que ser renovado agora, para os próximos 4 anos, e que vai condicionar e que vai limitar, né, as várias leis orçamentárias para os próximos 4 anos, que também não é uma discussão menor, é uma discussão importante, porque vai condicionar e vai direcionar a alocação de recursos orçamentários nos próximos 4 anos, que merece também uma visão muito intensa, né, da nossa comunidade, da nossa população. Então, parabéns pela organização. Eu não tenho a menor dúvida de que nos próximos dias nós vamos ter aqui debates, exposições qualificadas, assim como também propostas e ideias qualificadas para que a gente possa construir essa Teresina melhor, essa Teresina voltada para as pessoas, uma Teresina que busque honrar, preencher o sonho de Saraiva, né, que nós possamos fazer dessa cidade uma grande cidade. Muito obrigado, boa noite. Nossos agradecimentos ao prefeito Firmino Filho. Obrigado.